Olá, meu nome é Irene Gaeta, sou psicóloga clínica, coordenadora do curso de Psicogerontologia da Unip, Universidade Paulista. E estou aqui para falar sobre o medo de envelhecer, conhecido também como gerontofobia, o medo da velhice. Você tem medo de envelhecer? Quem não tem, né? Então eu vou contar para vocês a história de Siddhartha. Siddhartha era um príncipe indiano que vivia num palácio, muito feliz, mas não conhecia nada da vida. E descontente pelo fato de não conhecer a vida realmente como ela é, ele decidiu então fugir do seu palácio. E em sua busca, ele saiu para passear de carruagem pelos arredores do reinado e se deparou com um homem desdentado, enrugado, titubeante e trêmulo. Ficou muito espantado, pois ele era privado da miséria humana, e aquela visão nua e crua da realidade, da natureza, o deixou estarrecido. Diante dessa visão tão cruel, perguntou ao cocheiro: Nossa, do que se tratava aquele ser tão frágil e debilitado? E então o cocheiro explicou-lhe que se tratava apenas de um velho. Siddhartha reconheceu imediatamente seu próprio destino, assim como o destino de toda a humanidade. E então ele falou: Que tristeza! Vivemos embriagados pelo orgulho da juventude e não vemos a velhice? Como somos fracos! Como somos ignorantes! De que servem os jogos e alegrias se eu sou a morada da futura velhice? O ser humano precisa pensar no tempo, precisa envelhecer para alcançar a sua totalidade. Então, vamos pensar: nascer, crescer, adolescer, envelhecer, morrer. Essas são etapas da vida e não podemos fugir disso. Faz parte do processo. E então, nós devemos pensar na articulação puer e senex, ou seja, a criança e o velho. E juntos formamos então o que Jung chamou de processo de individuação, viver esse processo. E então vamos pensar que o velho está em nós desde o início da vida, assim como o velho está também oculto na criança. Nós somos eternos aprendizes no mistério que é a vida. Fugir disso tornaria a vida sem sentido. Então, a nossa cultura não tem a ideia clara do ciclo da vida. Por quê? Porque nós recebemos um treinamento intenso para a primeira, vamos dizer assim, os primeiros 50 anos. Então, nós temos um script que é conhecido por todos. Qual seria esse script? Estudar, se profissionalizar, casar, ter filhos, se aposentar. E então, e depois? O que nós vamos fazer nos próximos 20, 30, 40 anos de existência? Onde está a orientação sobre essa etapa da vida que doravante será o tempo mais longo da nossa existência? E então, é preciso pensar nas questões que envolvem o envelhecimento, de forma que possamos fazer dessa etapa da vida realmente um processo de desenvolvimento, assim como foi a primeira. Então, na primeira metade da vida, nós temos o desenvolvimento do ego, onde nós definimos nome, profissão, família, patrimônio. E nessa segunda metade da vida, o mergulho é interno. Nós nos voltamos para dentro de nós mesmos. E com isso, nós passamos a dar a atenção ao nosso mundo interior. Qual o desejo da minha alma? O que faz meu olho brilhar? Qual o sentido da minha vida? O que eu busco? Então, vamos pensar. Muitas mulheres sofrem com a síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora e ela se vê sozinha. Mas como nós podemos continuar a ter sentido na vida? Será que a minha vida ela só ocorre em função do outro? Será que a minha vida não pode ter uma existência por ela mesma? Quais são os talentos que eu abandonei? O que alegra meu ser? Como que eu posso voltar a ser feliz comigo mesmo, sem depender dos outros? Claro, não é um abandono da família, mas é uma integração.
é um momento de autocuidado, é um momento de desenvolver uma amorosidade por si mesmo. Muitas vezes, nesse momento, nós conseguimos desenvolver talentos adormecidos, coisas que nós, quando éramos criança, já desejávamos. Por isso eu digo, o velho está no novo e o novo está no velho. Se você for visitar os porões da alma, lembrar na adolescência o que você gostava de fazer e perceber que muitas vezes nós abandonamos aquilo que nós gostávamos realmente de fazer. Então, é a hora de retomar os talentos antigos, é a hora de simplesmente relaxar e sentir prazer no ar que você respira, sentir prazer na vida que você tem, sentir prazer pelo milagre que é a vida. O Jung chama a segunda metade da vida de metanoia. Metanoia significa conversão. Então, os valores mudam. Aquilo que tinha absoluto sentido passa a não ter mais sentido, porque nesse momento as aquisições não são importantes. O que é importante é ser feliz, o que é importante é realmente buscar tranquilidade, serenidade e sentido, significado na vida. Nós podemos comparar a nossa vida como o sol. Quando o sol nasce, ele ilumina a terra. E quando chega às 5 horas da tarde, o sol se põe. Então, esse momento em que o sol se põe é o momento de se iluminar, é o momento de realmente buscar o sentido da sua vida. E esse desenvolvimento presente nessa segunda metade da vida pode durar 3 ou 4 décadas. Então, é uma retomada da nossa própria história, é um chamado para buscar aspectos, então, que foram negligenciados, mas que não podem ser esquecidos. É muito importante. Talvez leituras que abandonamos, talvez apreciar a música, talvez cuidar da saúde, talvez caminhar na praça, talvez cultivar as amizades. Enfim, são infinitas possibilidades. Nós temos que nos reinventar, nós temos que acreditar que se foi dada ao homem longevidade, essa longevidade tem um sentido e um significado para a sua espécie. Então, desde trabalhos voluntários, desde estudos, pesquisas, enfim, 10, 20, 30 anos é tempo bastante para se reinventar, é tempo bastante para ser feliz, é tempo bastante para cultivar a alma. E eu tenho certeza que você vai descobrir novos talentos, novas possibilidades e a alegria de viver, a alegria de poder contemplar a vida a partir de si mesmo, sem depender do outro, sem depender de ninguém. Isso não é, obviamente, um abandono da família, mas é ter um olhar cuidadoso e amoroso para si mesmo. Eu tenho certeza que nós vamos vencer a gerontofobia e eu tenho certeza que a depressão não virá nos visitar, porque nós vamos saber utilizar e criar nessa nova etapa da vida possibilidades de felicidade, possibilidades de desenvolvimento humano, em que realmente possa ser a melhor etapa da nossa vida. Obrigada.